Olá, bom dia! Estamos de volta com mais uma edição do Acontece Agora, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira para você. O Brasil segue já há 3 semanas com média móvel de mortes pela Covid acima de 1.000, de acordo com o Ministério da Saúde. E o número de casos da doença também continua alto. O Brasil registrou mais 1.330 mortes de um dia para o outro. O número total de óbitos pela Covid-19 já está em 234.850 vítimas. O número de casos também continua muito alto. Em apenas 24 horas foram confirmados mais 59.602 novos infectados. A quantidade de diagnósticos confirmados até agora passa de 9.659.000. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias está em 1.041 óbitos por dia. Os registros estão acima de 1.000 desde o dia 21 de janeiro. Já a média móvel de novos casos ficou em 45.678 contaminados diariamente. E agora, analisando a evolução da pandemia por estados, podemos verificar que as altas nos óbitos continuam em 8 deles: Acre, Bahia, Goiás, Maranhão, Pará, Pernambuco, Roraima e Tocantins. Outras 12 unidades da federação apresentam estabilidade, sem grandes variações nos registros: Alagoas, Amazonas, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e São Paulo. Em queda, dessa vez, aparecem 7 estados: Amapá, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Sergipe. A capital paulista e outras cidades do estado começaram a vacinar idosos com mais de 85 anos. Hoje, na capital, 5 drive-thrus estão disponíveis para fazer as aplicações contra a Covid. No posto montado no estádio do Pacaembu, na Praça Charles Miller, na Zona Oeste, uma fila enorme começou a ser formada antes das 6h30 da manhã. O prefeito Bruno Covas esteve no local e disse que a cidade recebe pessoas de fora em busca da vacina. A expectativa da prefeitura é que sejam vacinadas 89.000 pessoas desta faixa etária. A boa notícia é que, segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de casos de Covid-19 no mundo diminuiu 17% na última semana. Vamos dar uma olhada na situação da pandemia pelo mundo. Já são mais de 107.422.000 diagnósticos confirmados, de acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins. 2.357.000 pacientes morreram por complicações causadas pela doença. Migrantes da Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia foram expulsos do Chile por entrarem ilegalmente no país. Pelo menos 86 migrantes venezuelanos e colombianos e outros 52 peruanos e bolivianos foram expulsos do Chile nesta quarta-feira após terem entrado irregularmente no país. Um avião com cidadãos colombianos e venezuelanos partiu na manhã desta quinta-feira da cidade de Iquique, para onde foram levados migrantes que faziam travessias não autorizadas entre a Bolívia e o Chile, no Planalto Andino. Os bolivianos e peruanos voltaram de ônibus para os seus países. A situação se repetiu com frequência nas últimas semanas e levou as autoridades chilenas a reforçarem com policiais e militares a travessia da fronteira na cidade de Colchane. As divisas do Chile estão fechadas preventivamente por causa da pandemia do coronavírus. De acordo com as autoridades locais, 3.600 estrangeiros cruzaram irregularmente a fronteira norte do Chile em janeiro. O número foi 10 vezes maior que no ano passado e cerca de 1.500 passaram por Colchane. Mais 2 deles morreram. A Assembleia Popular reúne em Belarus mais de 2.000 executivos do regime de Alexander Lukashenko para anunciar reformas. Opositores consideram o evento uma farsa. A chamada Assembleia Popular de 2.700 executivos do regime de Alexander Lukashenko não publicou um programa e acontece nesta quinta e sexta-feira. Os opositores consideram o evento uma farsa, especialmente porque o chefe de Estado se recusou a fazer concessões à revolta de 2020, maior onda de protestos no país em décadas. Desde agosto, foi mencionada apenas uma redução das prerrogativas do presidente e a possível convocação de eleições antecipadas. Lukashenko prometeu dar os detalhes durante essa Assembleia Popular, que se reúne a cada 5 anos e vai adotar uma resolução.
De acordo com o site do governo, o tema do Congresso não é uma reforma institucional, mas recomendações para o Programa de Desenvolvimento Socioeconômico até 2025. Depois de semanas de protestos que abalaram o regime, Lukashenko conseguiu sufocar o movimento com prisões em massa, violência policial e exílios forçados de todas as figuras importantes da oposição. A cada 3 brasileiros, pelo menos um sofre de insônia. E se você faz parte dessa estatística, fica tranquilo. Mudar ou reorganizar hábitos pode fazer muita diferença. É a chamada higiene do sono. Para muita gente, dormir bem uma noite inteira é luxo. Não consigo dormir nada. Sempre acontece isso? Sempre quando eu vejo que eu tenho que resolver alguma coisa, eu não consigo dormir. Muito problema. No dia seguinte, então, para poder acordar e estar no trabalho. 11 anos. É terrível, uma coisa terrível. E milhões de brasileiros enfrentam o mesmo problema, a insônia, que é um distúrbio que provoca dificuldades para adormecer ou para ter uma boa noite de sono. É um número assustador. 1 em cada 3 brasileiros tem insônia. E embora a insônia seja a queixa mais comum entre as pessoas que têm distúrbio do sono, apenas 7% delas procuram ajuda médica. A população brasileira está dormindo cada vez menos. Em 2018, o brasileiro dormia, em média, 6,6 horas por dia. Já em 2019, passou para 6,4 horas, quando a recomendação da Organização Mundial da Saúde é de 7 a 9 horas de sono diárias. Dormir menos que isso pode ser um problema para o sistema imunológico, aumentando as chances de doenças cardiovasculares e também de obesidade. Estão associados a alterações de controle glicêmico durante a noite relacionadas à insônia. Isso aumenta o risco de diabetes a longo prazo em pacientes que já são diabéticos. Inclusive, existe um pior controle da doença, o que acaba afetando o risco de várias doenças cardiovasculares. Nós sabemos que a insônia também está associada a um mau controle da pressão arterial durante a noite, então isso também aumenta o risco de doenças cardiovasculares, é um fator adicional. A gente sabe também que durante a noite são secretados hormônios, como o hormônio do crescimento, por exemplo, que é um hormônio que está envolvido em processos catabólicos, que ajudam a reduzir o ganho de peso. E quando a gente tem pacientes que apresentam insônia crônica, a gente sabe que o risco de obesidade existe. Há 2 tipos de insônia, a aguda e a crônica. A insônia aguda é a dificuldade em pegar no sono diante uma situação de estresse, como problemas na vida pessoal ou a perda de um ente querido. Já a insônia crônica é mais comum nas faixas etárias mais avançadas, atingindo de 30% a 50% da população. E para esses 2 tipos de insônia, existe tratamento. Além disso, adquirir alguns hábitos pode ajudar a ter uma noite de sono mais tranquila. É importante manter uma prática de atividade física regular, de preferência pela manhã, porque os pacientes que têm tendência a apresentar insônia, geralmente fazendo atividade física no período do final da tarde, mais para a noite, aquilo acaba até gerando um pouco de agitação e o paciente acaba tendo mais dificuldade para dormir. Então, idealmente, praticar atividade física pela manhã, perto da hora de dormir. O ideal é se desligar dos aparelhos eletrônicos, né, que para quem tem dificuldade para dormir, se manter num ambiente silencioso, no escuro, no máximo deixar um abajur do lado ali para ler um livro, né, ou ouvir uma música relaxante, algo que ele consiga repetir ao longo dos dias, né, como se fosse um ritual, porque aquilo ali vai sinalizando para o corpo dele, para o cérebro dele, que está na hora de dormir, e ele vai conseguindo relaxar. Anotou aí as dicas? Essa edição fica por aqui. Você confere mais informações à 13h com Renato Diniz. Muito obrigada pela companhia, um ótimo dia para você e até amanhã.